So I'm happy to be with you all for the second program. Estou muito feliz em estar com vocês neste nosso segundo retiro. And this program is called an Inner Healing Retreat. E este é chamado um retiro de cura interior. And the first talk is an introduction to the whole retreat. E a primeira palestra, na verdade, é uma introdução para todo o nosso encontro. And it is meant to tell you why we are having such a program. E a intenção é de dizer a vocês o porquê que a gente dá esse tipo de retiro. There is a difference between having what we call a retreat and having, say, a big outreach or a big mission. Há uma diferença entre o que nós chamamos de um aprofundamento aqui no Brasil e de um grande encontro. The purpose of an outreach is to preach. O propósito, o objetivo de um encontro aberto é a pregação. But in a retreat, we don't preach, but we teach. Mas num retiro que aqui no Brasil nós chamamos de aprofundamento, a gente não prega, a gente ensina. Jesus preached to big crowds, but he taught his disciples as small groups. Jesus pregou às multidões, mas ensinou os seus discípulos nos grupos pequenos. Preaching is meant to appeal to the emotions. A pregação, ela sempre recorre também à emoção. Whereas teaching is meant to appeal to one's intellect. Mas no ensinamento, nós somos chamados a fazer funcionar o nosso intelecto. And therefore in Mark's Gospel, Jesus says, go to the whole world and preach the gospel to all creation. Por isso que no Evangelho de Marcos diz, vão a todo mundo pregar o Evangelho. Mark's Gospel, the earliest Gospel, was geared towards preaching the good news. O Evangelho de São Marcos, o primeiro Evangelho, escritos basicamente na pregação de Jesus. But in Matthew's Gospel, the last chapter, Jesus tells the apostles, go to the whole world and teach them. Mas o outro Evangelho, no seu último capítulo, diz para os seus discípulos, vão a todo mundo e ensinem. Make disciples of all nations. Make disciples. Façam discípulos. Teach them to observe all the things I have told you. Ensine-os a observar todas as coisas que eu lhes disse. And therefore that is the difference between preaching at an outreach and teaching at a retreat. Portanto, essa é a diferença entre a pregação de um encontro aberto e o ensinamento de um retiro fechado. The purpose of the big encounter is to lead people into a conversion experience. O propósito de um grande encontro aberto é levar as pessoas a uma conversão. Whereas the purpose of a retreat like this is to help people to deepen their discipleship. E o propósito num retiro como este é levar as pessoas a aprofundar o seu discipulado. The first one is to evangelize. O primeiro é para evangelizar. The second one is to catechize. E este que nós estamos é para catequizar. The first one is called in Greek, it is called the evangelization. O primeiro é chamado, mesmo no grego, evangelização. The kerygma. O querigma. The second is called the O catechesis. segundo é chamado em grego a catequese. The didache. Didache means teaching. Didática. Didaché em grego. Obrigado, padre. So this is the first observation. Então esta é a primeira observação. Secondly, I would like to tell you why we need to make such an inner healing retreat. Em segundo lugar, quero dizer a vocês por que nós precisamos fazer esse tipo de aprofundamento. I hope you all have notebooks to write down what I'm Eu saying. espero que todos vocês tenham blocos e cadernos para anotar tudo o que eu estou dizendo. In a big camp, you only listen. Num grande encontro, a gente só consegue ouvir, não é? But in this, you reflect. Mas aqui no aprofundamento nós vamos refletir. When Jesus was born in Bethlehem, Quando Jesus nasceu em Belém, the shepherds came there
and they were amazed at what they saw. Os pastores chegaram e ficaram maravilhados com o que viram. And they went away to tell all the friends what they saw. E eles saíram para dizer e contar a todos os seus amigos o que eles tinham visto. And everybody was amazed at what the shepherds told them. E todo mundo ficou maravilhado com aquilo que os pastores estavam dizendo. That happens in a evangelization encounter. Há alegria na evangelização, no testemunho. But what did Mary do? Mas o que Maria fez? She reflected on what she saw. Ela refletia naquilo que ela ouvia e via. She kept it in her heart. Ela guardava no seu coração. She pondered over it Ela ruminava aquilo in silence. em silêncio. That's the purpose of a retreat. Esse é o propósito de um aprofundamento. And things happen in a big way only when, like Mary, we reflected in the silence of our heart. E as coisas acontecem de maneira maravilhosa somente quando nós fazemos como Maria essa reflexão no profundo do nosso coração. Therefore, over all these years, I've given two types of programs. Portanto, em todos esses anos eu tenho dado dois tipos de encontros. What we call those 5 days charismatic retreats in order to evangelize people. O que nós chamamos esses retiros de 5 dias para evangelizar as pessoas. And it's 2 or 3 days in the healing retreat to deepen their experience. E esse outro retiro de 3, 4 dias que chamamos de um aprofundamento para aprofundar mesmo as experiências. Therefore, we need to know why we need to make an inner healing retreat. Então nós precisamos saber qual é a razão de fazer este aprofundamento. So this is the first question. Então esta é a primeira questão. You can write it down. Você pode escrever: por que eu estou fazendo esse Why aprofundamento? must I make an inner healing retreat? Por que eu faço esse aprofundamento em cura interior? Primeira pergunta. For a number of reasons. Por várias razões. And the first reason is because E a primeira razão é porque it's not enough to be born in the Holy Spirit. não é suficiente nascer no Espírito. It is much more important to live in the Holy Spirit, É mais importante viver no Espírito, to continue in the Spirit, continuar no Espírito, to be led by the Spirit, ser conduzido pelo to Espírito, grow in the Spirit. crescer no Espírito. And that's a whole lifelong experience. E é uma experiência da vida toda. That's why in the charismatic renewal we have 2 types of programs. Por isso que na renovação carismática nós temos 2 tipos de encontro. The first program is a basic Life in the Spirit seminar. O primeiro encontro é basicamente um seminário de vida no Espírito. In India we call it charismatic retreats, Na Índia nós os chamamos retiros carismáticos, because at least we, a priest friend and myself, have been giving these programs for the last 25 years. mesmo porque eu e alguns amigos padres temos dado esse retiro por 25 anos. We don't give the Life in the Spirit seminar means 1 talk per week. Nós não damos o seminário de vida no Espírito com um encontro por semana, But we give a program of 5 days continuously. mas nós fazemos o encontro normalmente em 5 dias continuados. And it is not open but in a retreat house. E também não é feito aberto, mas é feito sempre numa casa de retiros. And the purpose of this basic charismatic program E o propósito desse encontro básico do carismático is to lead people to what we call the baptism in the Holy Spirit, é conduzir as pessoas naquilo que nós chamamos o batismo no Espírito Santo, which means que significa helping a person to experience a deep conversion of heart, ajudar uma pessoa a experimentar uma profunda conversão de a coração, change of life. uma mudança de vida. Secondly, to help a person to experience Jesus as a personal Lord and Savior. Em segundo, para ajudar a pessoa a fazer uma experiência de Jesus como pessoa salvadora sua, To make Jesus the center of their life. fazer Jesus o centro da sua vida. And thirdly, it's to help a person to ask and receive the Holy E Spirit. em terceiro lugar, para ajudar a pessoa a pedir e receber o Espírito Santo. That's the purpose of the Life in the Spirit seminar. Esse é o propósito do seminário de vida no Espírito. And we know this is the main tool
in the renewal of the church today. E nós sabemos que essa é a principal ferramenta na renovação da igreja hoje. This is the main tool in the work of evangelization today. É a principal ferramenta no trabalho da evangelização hoje. Because in the Life in the Spirit seminar, we're proclaiming the basic gospel message. Porque no seminário de vida no Espírito nós proclamamos a mensagem básica do Evangelho. Unfortunately, all over the world, in our Sunday sermons, we are listening to everything except the basic gospel. Infelizmente, em todo o mundo, nas homilias das missas, nós estamos ouvindo de tudo, menos isso que é a essência. We often listen to things which are of no importance. Frequentemente nós ouvimos coisas que não têm a menor importância. The homilies are often just scratching the surface. As homilias frequentemente estão só arranhando a superfície, chegando próximo só. But they're not going into the centrality of the gospel. Mas não estão chegando no centro do Evangelho. And it is a charismatic renewal that has made the church open its eyes to the need of proclaiming the basic gospel message. E foi a renovação carismática que está abrindo os olhos da igreja para que se chegue a esse ponto central da proclamação do Evangelho. And the one who has done this and who has been appealing to the church to proclaim the gospel message is our Holy Father. E quem está trazendo exigindo da igreja essa profundidade e esse chegar ao centro do Evangelho é o próprio Santo Padre. So give him a big clap. Então, aplausos para o Santo Padre. But there's now a need to continue the life of the Spirit. Mas existe uma necessidade de continuar a vida no Espírito. And therefore, in the charismatic renewal, we have a number of programs. Então, na renovação carismática, nós temos um número grande de tipos de encontros. To help people to grow in the Spirit. Para ajudar as pessoas a crescer no Espírito. We call them growth retreats. Chamamos de retiros de crescimento, ou no nosso caso aqui no Brasil, aprofundamentos. What we do is this. O que nós fazemos é isto. We take one talk in that basic life in the Spirit seminar. Nós pegamos uma daquelas palestras do seminário de vida no Espírito. For example, the talk say on the Holy Spirit. Por exemplo, a palestra que fala sobre o Espírito Santo. And we give a whole 3, 4, 5 day seminar on the work of the Holy Spirit. Então nós fazemos um seminário de 4, 5 dias no trabalho, somente falando sobre o trabalho do Espírito Santo. On the gifts and charisms of the Holy Spirit. Nos dons e carismas do Espírito Santo. We take, for example, that one talk on prayer. Nós pegamos, por exemplo, aquela palestra que fala sobre oração. And we build it up into 3, 4, 5 days whole program just on prayer. Então, fazemos um retiro de 3, 4, 5 dias especificamente sobre oração. So we have given a number of such growth programs. Então temos esse grande número de chamados programas de aprofundamento. Prayer, scripture, evangelization, em oração, em escritura, em evangelização, prophecy, leadership and so forth. Profecias, lideranças e tudo mais. But one special type of growth program that we have been giving most often is an inner healing retreat. Mas um dos programas de aprofundamento que nós temos dado com mais frequência é justamente esse, um aprofundamento em cura interior. In the basic life in the Spirit seminar, e a linha básica nesse seminário, that has been devised by the leaders of the renewal in America, que tinha sido trazida pela liderança da renovação americana, there is no place for inner healing or for deliverance. Não há lugar para cura interior e libertação. According to their way of thinking, they should come after the baptism of the Spirit. De acordo com o pensamento deles, isso só viria depois do batismo no Espírito. But in the programs that we have devised in India, mas nos retiros, encontros que temos feito na Índia, even in the basic life in the Spirit seminar, there's one session on inner healing, one session on deliverance. Mesmo nos seminários básicos de vida no Espírito, há um momento para a cura interior e há um momento para a libertação. Because we feel that should also be before the baptism of the Spirit. Porque nós sentimos que essa cura interior, essa libertação também pode acontecer até mesmo antes do batismo no Espírito. So we take that one talk on inner healing
in that basic seminar, Então pegamos uma palestra dessa de cura interior que está nesse seminário básico and we built a whole program called an Inner Healing Retreat. e construímos um encontro inteiro chamado Encontro de Cura Interior. And that's why when people come to make an Inner Healing Retreat in Bombay, Essa é a razão pela qual as pessoas, quando vêm fazer um retiro de cura interior em Bombaim, we insist that they should have made that first Life in the Spirit seminar. nós insistimos que eles tenham feito primeiro o seminário de vida no Espírito. Because we presuppose all those basic teachings in the Life in the Spirit seminar. Que todos aqueles ensinamentos básicos do seminário de vida no Espírito a gente supõe que já foram ouvidos. But then people used to come saying, well, we don't have time to make that big 5-day seminar. Então as pessoas às vezes vêm dizendo: mas a gente não teve tempo de fazer aquele seminário básico de 5 dias. Or the problem was so serious that we had to attend to them immediately. Ou às vezes o problema é tão sério que a gente tem que atender a pessoa imediatamente. Slowly we began to make exceptions. Aos poucos a gente acabou fazendo algumas exceções. And therefore even people that did not make that basic seminar used to come for this Inner Healing Retreat. Portanto, às vezes, mesmo pessoas que não tinham feito aquele seminário básico, acabavam vindo para o seminário, para o curso de Therefore, Cura interior. for those of you who are already made that basic Life in the Spirit seminar, Portanto, aqueles de vocês yes, those of them. Aqueles de vocês que fizeram já o seminário de vida no Espírito, This program is then like a growth. esse nosso aprofundamento é como mesmo um crescimento. Yeah, I like this word, aprofundamento and crescimento. Eu gosto dessas palavras, aprofundamento e crescimento. But for those who have not made that basic Life in the Spirit seminar, Mas aqueles que não fizeram aquele seminário básico de vida no Espírito, then this is like a starter, an appetizer. então isso aqui vai ser como um começo, um aperitivo. The problem is that you will not understand many of the things which we presuppose should have been done earlier. O problema é que talvez você não possa acompanhar todas as coisas porque você não tem o ensinamento básico. But then, after making this program, we encourage people to make that basic Life in the Spirit Então, seminar. mesmo você que faça, nós encorajamos a pessoa a fazer, mas que depois faça o seminário completo. Therefore, this is the first reason why we should make an Inner Healing Retreat. Então, essa é a primeira razão pela qual nós fazemos esse aprofundamento em cura interior. Because it's not just enough to be born in the Holy Spirit, Porque nós sentimos e percebemos que não é só necessário nascer no Espírito, it is much more important to grow in the Holy é Spirit. também tão importante crescer no Espírito. Have you understood what I'm saying? Está tudo bem claro até aqui? Okay. The second reason A segunda razão, why we need to make such a program, por que precisamos fazer esse tipo de aprofundamento? because where we need to grow most is in our emotional life. Porque aonde nós precisamos crescer mais é na nossa vida emocional. Often the greatest blocks to our spiritual development Frequentemente, um dos maiores bloqueios para o nosso crescimento espiritual are emotional blocks. são bloqueios emocionais. Now we know that growth is a sign of life. Nós sabemos que crescimento é sinal de vida. When there's no growth, means maybe the person is dead. Quando não há crescimento, provavelmente a pessoa já está morta. Only God cannot grow Só Deus não pode crescer mais, because He's already reached the infinity. porque a sua glória já atinge o infinito. But we need to grow. Mas nós precisamos crescer. Growth is a sign of life. Crescimento é um sinal de vida. Sometimes mothers tell me, Father, pray for my son. Às vezes a mãe diz: Padre, reze pelo meu filho. And I said, why? E eu pergunto por quê. Father, he's not growing. Ela diz: Padre, ele não está crescendo. Once I prayed for a son who was very short. Uma vez eu rezei por um filho que era muito baixinho. After 2 months, when I met the family again, Depois de 2 meses, quando eu encontrei a família novamente, the mother asked me to pray for him again. a mãe me pediu que eu rezasse por ele novamente. And I said, why? E eu disse: por quê? But look at him, he's become so tall now. Olha para ele está ficando um poste de alto. Then I had to pray, he won't grow too tall. Então eu tive que subir para rezar por ele. Like once a woman asked me to pray that she would conceive. E como uma vez que uma mulher pediu que eu rezasse para que ela
pudesse ficar grávida. She was childless for 5 years. Estavam tentando por 5 anos. So I prayed for her. Então eu orei por ela. And then she came and told me, Father, E ela veio até mim, padre. the husband was saying, my wife was conceived. O marido disse para o padre: a minha esposa ficou grávida. But he told me, Father, I think you prayed too much. E ele me disse: padre, mas eu acho que o senhor rezou muito. I said, why? Eu disse: por quê? She's expecting twins. Ela está esperando gêmeos. So prayer is like medicine. Portanto, a oração é como um medicamento. Sometimes people say, Father, you prayed for me so little. Às vezes a pessoa diz: padre, você rezou por mim tão pouco. I said, I know what I'm doing. E eu digo: eu sei o que eu estou fazendo. So, growth is a sign of life. Portanto, o crescimento é um sinal de vida. Now we all grow chronologically at the same pace every day. Nós todos crescemos cronologicamente a cada dia. Every day we are 1 year older. A cada dia nós estamos um dia mais velhos. But in other areas of our life we may not be growing at the same rate. In other areas of our life, Em outras áreas da nossa vida, we may not be growing equally. talvez nós não estejamos crescendo igualmente. Maybe physically some people are healthy, others are sick. Às vezes fisicamente uma pessoa é saudável, outra é doente. Intellectually some people are very clever, others unfortunately have scholastic problems. Às vezes intelectualmente uma pessoa é muito inteligente, outra tem problemas, tem dificuldades. Spiritually some are great saints, others are struggling very hard. Espiritualmente alguns são verdadeiros santos, outros têm dificuldades. But where we have seen people having the greatest blocks to healing are in their emotional life. Mas aonde nós temos visto que o maior bloqueio para o seu crescimento é na área emocional. When I was the director of the Catholic Charismatic Bible Institute in Bombay, Quando eu era diretor do Instituto Carismático Católico em Bobaim, we had the board of directors, havia um quadro de diretores, and those who wanted to join the Bible college e aqueles que queriam ingressar no colégio bíblico had to be interviewed by this board of directors. tinham que ser entrevistados por esse quadro de diretores. And one of them was a psychiatrist. E um deles era psiquiatra, He was a vice president of the National Charismatic Service Team. e ele era vice-presidente da equipe da Renovação Carismática Nacional, He was the president of the All India Psychiatric Society. e era presidente da Sociedade dos Psiquiatras da Índia. So he was a top psychiatrist. Portanto, era um psiquiatra de alto And gabarito still charismatic. e ainda mais carismático. So he had to certify that everyone that applied to join the Bible college Ele tem então que se certificar que cada um que fazia sua inscrição para o colégio bíblico was emotionally stable, tinha estabilidade emocional and more than that, emotionally mature. e, acima de tudo, maturidade emocional. Because this was not just an institute, it was a community. Porque não era simplesmente um instituto, era uma comunidade. Like in the seminary, they had to stay for 1 year. Como no living. seminário, ele tinha que ficar por um ano. And living in a community means you have to be emotionally stable. E viver numa comunidade, para viver numa comunidade você tem que ter estabilidade emocional. Even emotionally mature. Even emotionally mature. E também maturidade emocional. Otherwise you'll have problems yourself and cause problems to other people. Ou de outra forma, você vai ter problemas para você mesmo e vai trazer problemas para os outros. One of the past students used to tell me, one of the past Bible students told me, Um dos últimos estudos bíblicos me disse, he said this father studying the Bible in a community, e ele disse, um dos que estavam nesse curso: padre, estudar a Bíblia numa comunidade this community life was a tremendous joy. traz a vida da comunidade muita alegria. But it was also my greatest crucifixion. Mas também a vida comunitária é a minha grande cruz. The great saint, Jesuit saint, Saint John Berkmans, O grande santo jesuíta São João Berkman, he used to say, ele dizia:
Mea maxima penitentia vita communis est. Em latim, né? Minha máxima penitência. Vai traduzir para em latim? Minha máxima penitência é a vida comunitária. He knows Latin. O padre sabe latim. It's a pity now in many seminaries in the world, the seminarians are not being taught Latin. É uma pena que hoje, em muitos seminários, os seminaristas não estão mais recebendo aula de latim. They don't even know a word of Latin. Às vezes nem sabem uma palavra em latim. And personally, I feel this is a very great, sad thing in the church. E infelizmente é uma coisa muito triste na igreja. We should know at least some Latin. Nós precisamos saber pelo menos um pouco de latim. Because Latin is the language of the church. Porque latim é a língua da igreja. The Hindus in India, they know Sanskrit, which is the language of the sacred books. Nós sabemos que na Índia, alguns seminários se ensina sânscrito, que é a língua dos livros. And the Muslims know, many of them know Arabic, which is the language of the Quran. E os muçulmanos, muitos deles sabem aramaico, que é a língua do livro deles. So I feel at least our priests, our future priests, should know a little bit of Latin, which is the language of the church. Portanto, um futuro padre precisa saber um pouco de latim, pelo menos, que é a língua oficial da igreja. I don't know whether you agree with me. Eu não sei se todos concordam que os seminaristas têm que aprender latim. Do you agree with me that they should know Latin? Ele concorda e diz que aqui tem latim o seminário. Yes, Father Jonas says yes. Padre Jonas concorda, claro. So what was I saying now? Então, o que mais a gente teria que concluir? Yes, therefore those who had joined the Bible college had to be certified they were emotionally stable and mature. Portanto, aqueles que se inscreviam para o colégio bíblico tinham que estar com certificação de que estavam emocionalmente equilibrados. And that is why we all need inner healing. Esta é a razão pela qual todos nós precisamos de cura interior. Because we need to be emotionally stable and mature in ourselves. Porque nós precisamos estar maduros por nós mesmos. So that we can grow not only physically or intellectually or spiritually, but even emotionally. Para que a gente possa crescer não somente fisicamente, intelectualmente e espiritualmente, mas também emocionalmente. Have you understood what I'm saying? Está bem claro o que foi dito até agora? The third reason why we need to make the inner healing retreat. A terceira razão pela qual nós precisamos fazer esse aprofundamento em cura interior. Because we need to grow emotionally not only in our own personal development. Porque nós precisamos crescer emocionalmente não somente na nossa própria personalidade, but in our relationships. Mas também nos nossos relacionamentos. If you were alone in an island, se você estivesse vivendo sozinho numa ilha, with nobody there, sem ninguém, you would have to be emotionally stable only in your personal life. Você precisaria estar estabilizado emocionalmente somente sozinho. But you don't need to be emotionally stable in your relationships because there's nobody there. Você não precisaria ter estabilidade emocional nos seus relacionamentos porque não tem mais ninguém lá. But if you're living with people, mas como você está vivendo com pessoas, you must know how to relate to them. Você tem que se relacionar com elas. You must be emotionally stable in your relationships. Você precisa ter estabilidade emocional nos seus relacionamentos. And the most important relationship which needs emotional stability is a marriage relationship. E o relacionamento que nós precisamos de mais estabilidade emocional é o relacionamento do casamento. Then family relationships. E também o relacionamento das famílias. That's why we have a number of inner healing retreats. Esta é a razão pela qual nós temos dado muitos retiros de cura interior. We have a special type of inner healing retreats only for priests. Nós temos um retiro de cura interior específico para padres. Only for religious sisters. Outros específicos para as pessoas religious nuns. Para as irmãs. Only for married couples. Outros só para os casais. Only for youth. Outros só para a juventude. And having this inner healing retreats for married couples and youth are something beautiful. E dar esse retiro de cura interior para casais e para jovens é algo maravilhoso. Only for widows. Talvez um só para viúvas. Only for those who are single for the Lord. Há outro só para aqueles que são consagrados para o Senhor. Because they have different types of
objectives and problems. Porque tem objetivos e propósitos diferentes na vida. Next month I'll be having an inner healing retreat for married couples in No Germany. mês que vem eu vou dar um retiro de cura interior para casais na Alemanha. And because we feel Porque nós sentimos, that often people enter marriage frequentemente as pessoas vão para o casamento with their wounds of their whole past life not healed. com os ferimentos e os vazios da sua vida não curados. And therefore, right from the first day of the marriage is doomed to failure. E com muita frequência, logo no primeiro dia do casamento já que se vê que não vai dar certo. And that's why I've been telling bishops, like in India, Por isso eu tenho dito para os bispos na Índia that when they have this marriage preparation course for people to be married, quando fazem esses cursos de preparação para o casamento, they must include in that course at least one talk and one prayer for inner healing. que seja incluído no curso de noivos pelo menos uma palestra e uma oração de cura interior. Once I was giving a retreat of inner healing for married couples, Uma vez eu estava dando um retiro de cura interior para casais and there was a couple that came to make the retreat, e houve um casal que veio fazer o retiro but they had already decided to divorce. e eles já vieram decididos ao divórcio. But their friends persuaded them to come for the retreat. Mas os amigos forçaram eles a fazer o retiro. So all the couples were staying, each couple in a separate room. E cada casal tinha o seu quarto separado. But this couple, the husband was staying in one room, the wife was staying in the other room. Mas esse casal, eles fizeram questão de o marido ficar num quarto, a esposa no outro. And they did not know that the other spouse was coming for the retreat. E cada um deles não sabia que o parceiro vinha para o retiro. O marido não sabia que a mulher vinha, a mulher não sabia que o marido So vinha. the first day of the retreat, when they saw one another, they were angry. Portanto, no primeiro dia do retiro, quando eles viram um ao outro, ficaram chateados. They were angry with their friends for tricking them. Ficaram bravos com seus amigos que tinham enganado eles. They wanted to leave the retreat house, but they were persuaded to remain. Eles queriam ir embora, mas foram convencidos a ficar. So in that retreat, all the married couples were sitting next to one another, Portanto, num retiro desse tipo, os casais sentam juntos, but not this one. mas não esses dois. The husband was there, the wife was there. O marido lá num canto, a esposa no outro. After the first talk, Depois da primeira palestra, the husband came one chair closer, the wife came one chair closer. o marido veio uma cadeira para cá e a esposa veio uma cadeira para cá. At the end of the retreat, both of them were sitting together in front. No final do retiro, estavam os dois juntinhos aqui na primeira fila. And from the retreat house, both of them did not go home. They went to a hill station for their second honeymoon. E terminado o retiro, eles não foram cada um para casa, eles foram para uma estação de férias, para uma lua de mel. That's why we need inner retreats, not only for our own personal development, Por isso que nós precisamos de retiros de cura interior, não só para o nosso desenvolvimento pessoal, but for the healing and for the growth and maturity of relationships. mas para a cura e o crescimento dos nossos relacionamentos. The fourth reason why we need to make an inner healing retreat A quarta razão por que nós precisamos desse tipo de retiro is because we need time. é porque nós precisamos de tempo. You see, in order to know why we need to make such a retreat, Você entende? Para saber o porquê nós precisamos desse retiro, because we need to have knowledge and motivation. porque nós precisamos de conhecimento e motivação. We need to know what we are doing these 3 days. Nós precisamos saber o que vamos fazer nesses 3 dias. When we have a clear knowledge, then everything is clear. Quando nós temos um conhecimento claro, o restante fica claro. But when we know why we are making this program, then we become motivated to do it Mas well. quando nós sabemos o porquê estamos fazendo, então nós nos tornamos mais motivados. That's why I'm giving you all these reasons. Por isso que eu estou dando todas essas razões, todos esses porquês. And therefore, what is the
fourth reason why we need to make an inner healing Portanto, qual é retreat. esta quarta razão do porquê nós precisamos fazer esse retiro? The way I do it when I'm in Bombay, A maneira que eu faço, como quando estamos em Bombaim, I tell them the fourth and last reason why we need to make such an inner healing retreat. It is to save Father Rufus's time. a razão pela qual eu digo lá na Índia que a quarta razão pela qual nós precisamos fazer esse tipo de retiro é porque nós precisamos economizar o tempo do Padre Rufus. You see, often person will come with a problem. Pelo seguinte, frequentemente as pessoas vêm com um problema. They will tell me some problem, Vão me dizer um problema. and I know that this is only the tip of the iceberg. E eu percebo logo de cara que aquilo ali é somente a ponta do iceberg. And I know that there is something much more important. E eu sei que por trás daquilo que está sendo trazido tem algo muito mais importante. Now, if I have the time, I will ask them some questions. Se eu tiver tempo, eu vou fazer algumas perguntas. But often I don't have time to ask them any questions. Mas frequentemente eu não tenho tempo de ficar fazendo muitas perguntas. If one of my members of my team is available, I send them to my team member. Quando uma das pessoas da minha equipe está disponível, eu mando para essa pessoa da equipe. And therefore often I tell them, I'll pray for you, but I feel you need to make a whole inner healing retreat. E frequentemente eles falam, as pessoas da equipe vão perceber, vou rezar por você, mas eu percebo que você precisa fazer um retiro de cura interior. Because for a deep inner healing retreat, you need time. Porque para um retiro profundo de cura interior é preciso tempo. You see, people have different types of problems. Porque as pessoas têm tipos diferentes de problemas. Problems which are small, Problemas que às vezes são pequenos. normally we deal with these problems. Normalmente nós enfrentamos esses We problemas. pray for their healing, Oramos pela cura. either through a word of knowledge Até usamos a palavra de ciência. or through a little prayer we make over them. Ou através de uma pequena oração. But if the problem is bigger, Mas se o problema é maior, then you need perhaps a whole healing service, talvez você precisa de um tempo total, um tempo grande de cura. maybe a healing mass, Talvez uma missa de cura. maybe an in-depth counseling, maybe of half an hour or 1 hour. Talvez um aconselhamento individual de meia hora, de uma hora. You need more time. Precisa de tempo. But if the problem is very, very big, Mas quando o problema é realmente muito grande, even that is not enough. até isso não é suficiente. You need much more time. Você precisa de muito mais tempo. Perhaps you need to call this person for many sessions. Talvez você tenha que passar por muitas sessões. But then, if a person's time is limited, how many people can you help in Mas that way? se o tempo da pessoa é limitado, quantas pessoas ele vai poder atender? That's why we started having this inner healing retreats. Essa é a razão pela qual nós começamos a fazer esses retiros de cura interior. And it was mainly a suggestion from Erica, who used to have these cases. E foi uma sugestão de Érica, que é a assistente do Padre Rufus. Suppose a person is sick physically a little bit. Suponha que a pessoa tenha uma pequena doença física. The doctors will give that person a pill or a medicine. O médico vai dar para a pessoa um medicamento, But if a person is more sick, mas se a pessoa está mais doente, the doctors may give the person an injection. talvez ele dê para a pessoa uma injeção. But if the person is very, very sick, Mas se a pessoa está realmente muito doente, maybe the doctor will say you need an operation. talvez o médico vai dizer, aqui nesse caso só mesmo uma cirurgia. And for operation you need time. E para a cirurgia você precisa de tempo. The doctor will not say, come here, I'll operate you, cut your stomach, remove the thing and go back home. O médico não vai fazer, vem cá, vamos operar, corta já e já tira a coisa e vai embora. No, the person has to remain in the hospital maybe 1 day before the operation. Não, a pessoa tem que ir para o hospital, normalmente um dia antes da cirurgia. Maybe 2 or 3 days after the operation. Depois vai ficar mais 2 ou 3 dias de recuperação. You need time. Precisa de tempo. And therefore certain problems need time to be dealt with. Portanto, alguns tipos de problemas precisam de tempo para serem tratados. Therefore, an inner healing retreat is like a spiritual operation, Portanto, um retiro de cura interior é como uma operação espiritual, where we need the person to be monitored by all those big instruments. Portanto, nós precisamos que a pessoa seja monitorada por todos esses instrumentos, Where special diet has to be given.
diet. Tem que passar por uma dieta especial, Special medicine to be given. medicamentos especiais, Lot of care to be taken. muito cuidado tem que ser tomado com a pessoa. Therefore you need time. Portanto, precisa de tempo. Therefore, why do we need time? Portanto, por que nós precisamos de tempo? This is the last thing I want to tell you. A última coisa dessa primeira colocação. We need time to listen to God's word. Nós precisamos de tempo para ouvir o trabalho de Deus. If a person were to come to me individually, maybe I can speak to him only for 5 minutes. Se a pessoa vier falar comigo individualmente, talvez eu possa gastar só 5 minutos com ela. But when we have a retreat like this, Mas quando nós temos um retiro, um aprofundamento como este, you will listen to me not for 5 minutes, but maybe 12 talks, each talk 1 hour or 1 hour and a half. mas vocês vão me ouvir por mais de 12 horas, no mínimo, 18 hours. Yeah. So if I were to talk for 12 hours to every person, I would need to live for 1 millennium. Se eu tiver que falar por 18 horas com cada um de vocês, eu teria que viver 1 milênio. Therefore, what I should do, I should bring all the people together Por isso nós estamos todos juntos. and then speak the same thing all together, say for 40, 50 people. Ou então, dessa maneira, poder dizer a cada um, mas a todos, tudo o que precisa ser ouvido. Therefore, we need time to listen to the word of God. Então nós precisamos de tempo para ouvir a palavra de Deus. What we're telling people is nothing psychological or human. O que nós estamos ensinando não é psicologia, não é nada humano. We're not giving people any advice. Nós não damos às pessoas nenhuma coisa especial. We're only speaking to them the word of God. Nós estamos apenas retransmitindo a palavra de Deus. No doubt, through my own personal experience, Muito da minha experiência pessoal, but still the word of God. mas mais ainda a palavra de Deus. And we believe in the power of the word of God to heal. Porque nós acreditamos no poder da palavra de Deus para curar. As we read in the Old Testament, Como lemos no Antigo Testamento, God speaking, Deus falando, I spoke my word and it healed them. eu falo e as minhas palavras curam. And we know from the letter to the Hebrews, E nós vemos na carta aos Hebreus, the word of God is active, a palavra do Senhor é viva, is alive, é ativa, it penetrates penetra beyond the surface into the very depths of man. além da superfície para o mais profundo do homem. And we know what the prophet of Isaiah says in chapter 55. Sabemos que a profecia de Isaías nos diz no capítulo 35, Just as the rains and the snow come down upon the earth, assim como a chuva que cai sobre a terra, giving food for the eater and seed for the sower, dando alimento ao que tem fome e água ao que tem sede, so will my word. tanto a minha palavra It will not return empty to me, não voltará vazia a mim, without its doing what has been sent to do. sem ter feito aquilo que para qual ela foi criada. Therefore, this is not human counseling or psychology. Portanto, não é aconselhamento humano nem aconselhamento psicológico. It's only the power of the word of God. É apenas o poder da palavra de Deus. Secondly, you need time to pray and to share with one another. Em segundo lugar, você precisa de tempo para orar e partilhar. You see, you can pray for inner healing by yourself. Você pode rezar pela sua cura interior por você mesmo. You can read a book. Você pode ler um livro. You can listen to a tape. Você pode ouvir uma fita. You can see a videotape. Você pode ver um vídeo. I mean, hundreds of tapes have been made of the inner healing retreats I've given over the last 20 years. Centenas de vídeos existem sobre cura interior dos últimos retiros que eu fiz. But it is different from being in a live environment. Mas é diferente de estar num ambiente favorável, de favorecimento. When you are aware of people with you. Quando você está disposto tanto quanto as pessoas que estão ao seu lado. Jesus says, "But 2 or 3 come together in my name, I will be present." Jesus diz, quando 2 ou 3 vierem juntos, eu estarei com eles. When 2 or 3 pray with one another, I will answer that prayer. Quando 2 ou 3 rezarem uns pelos outros, eu vou responder esta oração. Therefore, in a Christian faith, there's no place for individualism. Portanto, na fé cristã não há lugar para o individualismo. The Lord wants us to pray as a family of God our Father. O Senhor quer que nós oremos como uma família, a família de Deus. Brothers and sisters praying with and for one another. Irmãos e irmãs rezando uns pelos outros. And as His body of
Christ, como o corpo de Cristo, temple of the Holy Spirit. templo do Espírito Santo. Therefore, there's a tremendous power when people come together having the same problems and the same hope for healing and deliverance. Então há muito poder quando as pessoas vêm para o mesmo propósito, buscando a mesma força no Espírito Santo. The third reason A terceira razão why we need time. pela qual nós precisamos de tempo, We need time also for individual pastoring or counseling. nós também precisamos de tempo para aconselhamento individual e pastoreio. Now, that word counseling is not the right word. Talvez a palavra aconselhamento não seja correta, We are not professional counselors. porque nós não somos consultores profissionais. What we ask people to do is only to share with one another and to pray with one another. O que nós normalmente pedimos é que as pessoas simplesmente partilhem com a outra e orem com a outra. And that's why in our retreats we often tell the participants Essa é a razão pela qual nos nossos aprofundamentos a gente sempre pede aos participantes that it's important that before they leave they should see one priest to whom they can make a really good confession. A gente pede que as pessoas pelo menos tentem encontrar-se com o padre para fazer uma boa confissão. And they should see one member of the healing team, a lay person, to whom they could share their problems. Ou que pelo menos eles possam ver e se encontrar com uma pessoa da equipe para que possa partilhar o que viveu. The Lord does and can heal directly, O Senhor, é claro, pode curar diretamente, but the Lord wants us to be instruments of His healing to one another. mas o Senhor quer que nós sejamos instrumentos de cura uns pelos outros. Jesus appeared to Paul on the way to Damascus. Jesus apareceu a Paulo no caminho de Damasco, but Jesus sent Ananias to do the remaining work of praying over Saul for his healing. mas Jesus usou Ananias para dar continuidade ao trabalho de orar por Paulo e completar a sua conversão. That's why we have the sacrament of reconciliation. Esta é a razão pela qual nós temos o sacramento da confissão. Often Protestants and Pentecostals say, but why must you confess your sins to man? E normalmente os evangélicos nos questionam, mas por que confessar os pecados para os homens? The priest himself is a sinner. O próprio padre é um pecador. But unfortunately, those who say that do not know the Bible at all. Mas infelizmente as pessoas que dizem isso não conhecem bem a Bíblia. If I had time, I would explain to why they do not know the Se eu Bible. tivesse tempo eu poderia explicar por que eles não conhecem a Bíblia. But it's important to know that as Christians, we have the whole Christ, the head Jesus, and His body, the church. Mas o importante é perceber que como cristãos nós temos o Cristo inteiro, o corpo e a cabeça. And Jesus being a man, E Jesus sendo homem, and therefore knowing the psychology of man, e sendo homem com psique de homem, knew even at a human level we need one another to be helped. percebeu até no nível humano que nós, humanos, precisamos uns dos outros. And that's why God's beautiful gift of our, not just of our salvation, but of our emotional healing is a sacrament of reconciliation. Por isso que o presente de Deus, não somente para a nossa salvação, mas para a nossa cura emocional, é também o sacramento da confissão. And therefore everyone that comes to me for confession, Portanto, todos que vêm se confessar comigo, I don't just give the absolution, eu normalmente não dou somente a absolvição, the beautiful words of the absolution, as lindas palavras da absolvição, but then I pray for his inner healing. mas eu também oro pela cura interior, Then I pray for his physical healing. e oro pela cura física, Then I pray for his deliverance. e oro pela sua libertação, Even if I don't know what his problem is. mesmo que eu não saiba qual é o problema. To everyone I say in the sacrament of reconciliation, Portanto, aqueles que eu atendo no sacramento da confissão, I command you, Satan, to leave this man in the name of eu Jesus. imediatamente ordeno que Satanás os deixe. Only I say it quietly, Só que eu digo baixinho, because the person may be thinking I'm calling him Satan. portanto, porque de repente a pessoa pode pensar que eu estou chamando a pessoa de Satanás. And that's why things happen. E é assim que as coisas acontecem. And that is what every priest in the Catholic Church should do. Use the sacrament of reconciliation for total healing and deliverance. Por isso, cada sacerdote da Igreja Católica deveria usar o sacramento da confissão como um ministério de cura.
But unfortunately, hardly any priests in the church know about this. Mas infelizmente muito poucos padres da igreja sabem disso. The fourth reason why we need to make an inner healing, why we need time, A quarta razão pela qual nós precisamos de tempo, we need time to be in the presence of Jesus. nós precisamos de tempo para estar na presença de Jesus. And before I speak on this last and most important point, E antes que eu fale nesse último importante ponto, speaking about the need of going to a priest and to the team for confession, for healing, e voltando àquele ponto da necessidade de falar, de fazer confissão e de estar sendo atendido por alguém da equipe, in the next talk I will tell you how to prepare yourself for na that. próxima pregação eu vou ensinar a vocês como se preparar para isso. And therefore I'm saying that so that in the interval you don't start already going around searching for priests or lay people. Para que vocês nesse próximo intervalo não fiquem aí correndo procurando o que vai fazer, como vai ser. Na outra palestra ele vai explicar. You'll be told that later on. Nós vamos explicar depois. We need time. Então a última razão pela qual nós precisamos de tempo We need time to be in the presence of Jesus. é que nós precisamos de tempo para estar na presença de Jesus. We need time to spend in prayer. Nós precisamos tempo para gastar em oração. For our retreats, this is the most important thing. Nos nossos retiros essa é a coisa mais importante. More important than listening to the talks. Mais importante do que ouvir as palestras. More important than being together and praying with one another. Mais importante do que estar juntos com os outros e orando uns pelos outros. More important than even going to some special person for prayers or healing. Mais importante até do que ir a alguma pessoa especial para receber oração. It is strange a person will go all the way, say, to Rome to be prayers for healing. É interessante como as pessoas Rome. as pessoas querem ir somente para Roma para orar. Or they will go to the shrine of Aparecida for some healing. Ou que vão de uma maneira só para Aparecida para orar. When Jesus is always there. Onde quando Jesus está aqui, está em qualquer lugar. As if we are saying, oh, I will meet Jesus only at Aparecida because here he does not exist. Como que se a gente dissesse, bom, eu só me encontro com Jesus em Aparecida porque lá na minha paróquia ele não está. He's always there. Ele está sempre lá. And therefore, we insist very much in our retreat that people should spend time in prayerful silence. Então por isso que a gente insiste que nos nossos retiros as pessoas realmente gastem tempo. Prayerful silence means praying quietly. Que as pessoas gastem tempo em oração silenciosa. The most time you spend in prayer, the greater the healing. Quanto mais tempo a pessoa gastar nesta oração silenciosa, mais a cura vai acontecer. And therefore for us, healing takes place only or mainly in this time of being in prayer with Jesus. Portanto, para nós a cura acontece com muito mais frequência nesse momento de oração individual e na oração na presença de Jesus. And what does it mean to be in prayer? O que significa estar em oração? Suppose the sun is shining brightly outside. Supondo que o sol estivesse brilhando lá fora. And then you say, oh, let me go into the sun. Então você diz, bom, deixa eu ir ali para o sol. You're not going into the sun, you're going in the sunlight. Você não vai para o sol, viajar lá para o sol, você vai na luz do sol. So as you're there, the sun is shining on you, you're feeling warm, you're feeling nice. Então quando você chega lá naquela luz do sol, os raios de sol vão chegando até você, você vai se sentindo melhor, vai se sentindo aquecido. You are doing nothing. Você não está fazendo nada. The sun is doing everything. A luz do sol é que está fazendo. But you have made yourself available to be in the sunlight. Mas você se dispôs a esta luz, se colocou nessa luz. Therefore, what does it mean to pray? Então o que significa orar? To pray means to do nothing. Orar significa não fazer nada. But to allow Jesus to do everything. Mas deixar Jesus fazer. It means just sitting in a quiet place. Significa sentar num lugar tranquilo. Maybe putting your hands like this way as a sign of surrender. Talvez colocando-se numa posição de entrega. Maybe closing your eyes. Talvez fechando seus olhos. Maybe relaxing. Deixando-se relaxar.
And just being present to Jesus, Estar na presença de Jesus, knowing that Jesus is present to you. sabendo que Jesus é presente em você. That is what prayer is. Essa é a oração. Making yourself present to Jesus, Fazendo-se presente em Jesus, knowing that Jesus is present to you. sabendo que Jesus é presente em você. As a beautiful hymn says, Como aqui um bonito canto diz, in His presence, em sua presença, in His presence, em sua presença, there is peace. há paz. In His presence, Em sua presença, in His em presence, sua presença, there is joy. há alegria. Let me linger to remain. Deixe-me ficar, Let me stay deixe-me permanecer in His presence, em sua presença, day by day, dia após dia. till His likeness A luz may be seen pode haver, in me. eu posso ser visto. Na sua presença, a luz, eu posso ser visto. Amen. Amém. Então,